Olha só o que é que Deus falou para aquele povo. Ouve-me, dá ouvidos. Você que me acompanha agora reproduzido pelo YouTube, você que me acompanha agora pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Olha o que Deus falou. O profeta saiu ao encontro de Asa e falou assim: dá ouvidos. Tanto você, Asa, dá ouvidos, e todo Judá, Benjamim. É muito bonito nós ouvirmos isso. O Senhor está convosco. Mas ele diz: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Deus só está na vida daquela pessoa que está com Ele. Deus só está na vida daquela pessoa que se apega a Ele. Lembra do que fala no livro de Salmos? Salmo 91. Porque a mim se apegou com amor. Eu livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Todo mundo quer que Deus esteja na sua vida. Todo mundo quer que Deus esteja próximo dela. Todo mundo quer que Deus abençoe. Mas Deus está dizendo assim: eu só estou contigo se você estiver comigo. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Eu sei que nesse momento tem pessoas que me acompanham. Deixa eu até compartilhar aqui na página da nossa igreja, né? Chegou a notificação. Deixa eu compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas. Deixa eu compartilhar para que vidas sejam restauradas e abençoadas através dessa programação direto da Rádio Boas Novas. Você pode acompanhar aí, atrás de mim está o horário, né? 1h35 dessa madrugada. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele fala: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Tem muitas pessoas que querem a bênção de Deus, mas não querem estar com Ele. Tem muitas pessoas que querem as maravilhas de Deus, mas não querem estar com Ele. Olha o que ele fala mais embaixo: se o buscardes, Ele se deixará achar. A força do mal vai tentar de todas as formas para que você não tenha força de buscar Deus. A força do mal vai tentar de tudo que é jeito para que você não tenha força de buscar a presença de Deus. Mas ele está dizendo: se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. E é triste a vida de um ser humano, é triste a vida de uma pessoa que anda distante de Deus. Deixa eu dar um exemplo simples para você nessa madrugada. A palavra de Deus fala que Deus era com Saul. Mas na caminhada da vida, Saul se afastou de Deus, a ponto que desagradou a Deus, e o profeta orava por Saul, e Deus falava: não adianta orar por ele, porque eu rejeitei. E Saul começou a ouvir vozes, começou a falar com demônios, espíritos malignos. Nasceu dentro do coração de Saul ódio. E assim a vida de pessoas que se afastam de Deus. Quando eu me afasto de Deus, a presença do mal se aproxima de mim. Quando eu me afasto de Deus, a presença maligna se aproxima de mim e a minha vida começa a ser destruída. Lembra do que fala em Mateus, que quando um espírito imundo sai da vida de um homem, do corpo humano, ele anda por lugares áridos e não encontrando repouso, ele fala: voltarei para a minha casa. E além de voltar, ele traz mais 7 demônios, 7 espíritos piores do que ele. E a tendência é a vida da pessoa ficando de mal a pior. Ele fala: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. É tudo que o diabo, é tudo que a presença maligna deseja na vida de uma pessoa, que ela viva sem Deus.
Mas aqui está dizendo que esteve sem o verdadeiro Deus. Isso quer dizer que existem deuses mentirosos. Deuses que o homem atrai para si. Deuses que o homem carrega no seu braço. Deuses que o homem carrega no seu peito como imagem de escultura. Deuses que o homem cria para si, e esses deuses são mentirosos. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse. É isso que o diabo mais quer na vida, é que você não dê ouvidos à pregação, é que você não dê ouvidos à palavra do seu pastor. Jesus estava pregando e ele começa a contar uma parábola de um homem que tinha tudo nessa vida, tudo, mas ele morreu e foi sepultado. E quando ele foi sepultado, ele olha para o céu e ele vê Lázaro. Ele fala assim: Pai Abraão, pede a Lázaro para que molhe a ponta do dedo, encoste em mim, porque o lugar que eu estou é de tormento. E ele faz um pedido e fala: envia um anjo até a minha casa, a casa dos meus irmãos, para pregar para eles, para que eles não venham para o mesmo lugar de tormento que eu estou. E ele fala assim: ele tem a lei, ou ele tem as leis, ele tem os profetas. Ele tem a palavra de Deus e tem os homens de Deus para ensinar eles. E se ele não der ouvidos ao homem de Deus e à palavra de Deus, ainda que ressuscite alguém dos mortos, ele não ouvirá. Por isso que a palavra de Deus nos ensina dizendo: ele esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. É por isso, perdão a expressão de falar, é por isso que a gente vê uma bagunça tão grande dentro das igrejas, dentro do evangelho. Porque as pessoas não querem mais seguir a lei de Deus, a lei de Cristo. As pessoas não querem mais obedecer a palavra de Deus, querem viver uma vida desordenada, desregrada. Mas ele fala assim: mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor. Porque tem pessoas que só lembram de Deus na hora da dor. Tem pessoas que só lembram de Deus na hora do sofrimento. Tem pessoas que só lembram de Deus, como fala o ditado, quando o sapato aperta. Mas graças a Deus, que na hora da dor, Deus permite que a gente se aproxime dele. Graças a Deus que na hora do sofrimento, Deus permite que a gente se aproxime dele. Porque ele fala: mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Glória a Deus. Você está sentindo dores nesse momento? Você está passando por um momento de angústia, de tribulações? Você está passando por momentos de derrota, de ansiedade, de depressão? Você está tentando tirar sua própria vida? Se volte para Deus. Porque está dizendo: quando eles voltaram ao Senhor e o buscaram, foi por eles achado. Se você buscar Deus, Deus vai aparecer para você. Deus vai se aproximar de você. Você só tem que falar para ele: vem, Espírito Santo. Vem porque eu preciso do Senhor. Vem, meu Deus, porque eu necessito da tua força. Você só precisa dizer nessa madrugada, são exatamente 1h42 dessa quinta-feira. Só diga para ele: vem porque eu preciso do Senhor. Naquele tempo, não havia paz. Olha só, você que me escuta, não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam. Mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra, porque é assim que vive um povo que não tem Deus. Um povo que não tem Deus vive um povo atribulado.
Um povo que não tem Deus é um povo que vive angustiado. O povo que não tem Deus é um povo que não tem paz. É um povo que não tem alegria. Um povo que não tem perspectiva de vida. Que acha que a morte é a saída, é o caminho. Naquele tempo e hoje em dia não é diferente. A gente vê direto pais tentando matar os filhos, filhos tentando matar os pais. Homens que se dedicaram, falaram que iam dedicar sua vida às suas esposas, matando, tentando matar. O homem sanguinário. E Deus está dizendo, não havia paz para aquele povo, nem para quem entrava, nem para os que saíam. Mas só existia perturbações, porque nação contra nação, cidade contra cidade se despedaçavam. É diferente de hoje? O ser humano tentando se destruir? É diferente de hoje? Pastores tentando destruir pastores? Homens que se dizem ser de Deus tentando destruir homens de Deus? É diferente de hoje em dia, religiões brigando contra religiões, igrejas brigando contra a igreja, povo brigando contra a autoridade tentando destruir o povo. Não é diferente. Mas tudo isso por quê, pastor? Porque muitos não estão buscando o verdadeiro Deus. Porque Deus fala assim no livro de Jeremias 29, sabe quais são os meus pensamentos a vosso respeito? É pensamento de paz e não de mal. Isso é o que Deus quer para mim e para você. Porque nação contra nação, cidade contra cidade se despedaçavam. Pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Deus permite. Deus permite. As pessoas estão tirando Deus de dentro da sua casa. Eu sou de uma época que as pessoas, mesmo sem ser evangélicas, todo dia rezavam, oravam o Pai Nosso antes de dormir. Orava, rezava o Salmo 91 quando acordava. Lia o Salmo 23 antes de sair de casa. Mas hoje em dia, as pessoas não ligam mais para isso, as pessoas não oram mais, as pessoas não leem mais a Bíblia, as pessoas não buscam mais a Deus. E Deus está permitindo que as pessoas vivam conturbadas com tudo aquilo que gera angústia. Mas Deus está dizendo para você, meu irmão, você que quer alguma coisa com Deus, você que quer alguma coisa com a presença de Deus, Deus fala para você assim, ó, mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Diga glória a Deus. Sede forte, resista mais um pouco, não desanime, não baixe a cabeça. Deus, Ele é contigo. Esse Deus vai te dar vitória. O meu Deus vai abençoar a sua vida. Sede forte. Pastor, mas eu estou cansado, eu estou sobrecarregado. Seja forte. Pastor, eu não aguento mais, eu estou no meu limite. Seja forte. Pastor, já pensei em largar tudo, desistir de tudo. Seja forte. Pastor, mas na minha casa eu sou sozinho, pastor. Eu sozinho com todas essas lutas. Sejam fortes. Deus não está especificando para que tipo de pessoas, mas Ele só está dizendo, seja forte e não desfaleça as vossas mãos. Não pare agora. Não pare. Tem até um louvor bonito que fala assim, você não vai parar, não abandone o barco. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir ele, não abandone o barco, porque a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Sede forte e não desfaleça as vossas mãos. As mãos é para a obra, as mãos é para o trabalho. Eu estava pregando terça-feira, Isaías 26, onde fala que Deus é com aquele cujo propósito é firme. Você que tem um propósito de ver a sua casa abençoada, você que tem que a gente faz, a gente tem recompensa. Tudo que a gente faz tem recompensa. Imagina a gente fazendo para o reino de Deus.
a palavra de Deus não cai ao chão. Um dia Pedro falou assim: mas Senhor, nós largamos tudo para te servir. Larguei os meus parentes, larguei o meu trabalho, que eu era pescador, para te servir. A vitória, meu irmão. Então que nesse momento são 1h48. Coloque essa palavra no seu coração. Não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo. Pastor, mas eu estou meio desanimado. Que essa palavra te fortaleça, que essa palavra te levante nessa madrugada. Pastor, mas eu estou afastado da igreja, nunca mais eu fui na igreja. Tenha ânimo, povo de Deus, porque crente desanimado não conquista nada de Deus. Crente desanimado não vence. Crente desanimado não é abençoado. Ele cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara da região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Olha só o que ele fez. Aquela palavra levantou ele de uma forma tão grande que as abominações, as idolatrias, o pecado, a imoralidade, a sexualidade, tudo aquilo que afastava ele de Deus, ele jogou fora. Isso mostra o quê, pastor? Que essas coisas, a idolatria estava sugando a força dele. Que a mentira, que os palavrões, que a amizade com o mundo estava sufocando a fé dele, a ponto dele estar desanimado. Aí ele cobra ânimo de si próprio. É isso que eu quero que você faça hoje. Cobre de si mesmo. Eu tenho que largar a mentira, eu tenho que largar o pecado, eu tenho que largar a bebida, eu tenho que largar o cigarro, eu tenho que largar a pornografia, eu tenho que largar tudo isso, porque isso está fazendo com que eu fique desanimado e não tenha força de buscar a Deus. Eu tenho que largar a fofoca, eu tenho que largar de estar ouvindo pessoas maldosas, malignas, porque isso está fazendo você se afastar de Deus. E quando eu me afasto de Deus, se aproxima de mim toda sorte de perturbações. É por isso que tem pessoas que vivem dia e noite atribulada por causa da vida financeira, atribulada por causa de filhos, atribulada por causa da vida familiar, da vida sentimental. Tem pessoas que vivem angustiadas por causa de médico, que tem que estar tomando remédio direto na sua vida. E Deus está dizendo: eu permito tudo isso. Por que Deus permite tudo isso, pastor? Porque Deus permite tudo isso porque naquele tempo, como hoje em dia, as pessoas não buscam o verdadeiro Deus, não dão ouvidos ao profeta, nem obedecem à lei do Senhor. Mas no versículo 9, ele fala assim, congregou todo Judá e Benjamim também, os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Congregou, a arma que o diabo usa na vida de quem está desanimado. Não permite que ele congregue. Esse dia eu estava explicando assim para as pessoas, eu estava falando assim, existe um grupo que fala assim: Deus não habita em templos, então eu não preciso ir para a igreja, porque Deus está em todo lugar. O mais interessante é que eles dizem que Deus está em todo lugar. Eles só não concordam que Deus não está na igreja. Eles falam que Deus está em todo lugar, que não precisa estar na igreja.
Mas eles acham que Deus está em todo lugar, muito menos na casa dele. Sabemos que Deus não habita no templo, mas ele vem e visita o templo. Porque onde tem duas ou mais pessoas reunidas no meio dele, no nome dele, ele está no meio. Onde tem duas ou mais pessoas reunidas no nome dele, ele está presente. Uma das artimanhas do diabo para que você viva angustiado, atribulado. Qual é, pastor? Que você deixe de congregar, que você deixe de buscar Deus. Porque no versículo 12, olha só, entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Glória a Deus. Quer ser abençoado? Entre em aliança agora. Aliança de buscar Deus. Você quer ser abençoado? Entre em aliança de buscar Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Entre em aliança de buscar a presença de Deus de todo o seu querer. Porque Deus vai te abençoar. Deus vai mudar a tua história. Deus vai abençoar a tua vida. Você que me acompanha pela página da igreja. Você que me acompanha pelo YouTube. Daqui a pouquinho essa mensagem vai estar no YouTube também. Que Deus abençoe a todos. Que essa palavra entre no seu coração. Cobre ânimo de si mesmo. Cobre ânimo de si mesmo. Não se deixe ser vencido pelo desânimo. Não se deixe ser vencido pela tristeza, pela angústia. Mas faça uma aliança com Deus. Eu vou buscar o meu Deus toda terça, toda sexta, todo domingo. E nada, nem ninguém vai impedir que eu busque o reino de Deus. Que Deus abençoe você que me acompanha pelo Facebook. Você vai ficar com esse louvor abençoado. Você vai ficar com esse louvor muito forte. Não abandone o barco. Depois do louvor nós vamos ouvir testemunhos. E vamos dar continuidade ao programa O Poder Sobrenatural da Fé. Um beijo no coração. E já já nós voltamos.